As viagens de Lula e sua equipe ao exterior custaram quase 7,5 milhões de reais só em hospedagem. O montante foi gasto em apenas 5 meses. A conta não inclui a última passagem do presidente pela Itália, Vaticano e França. A maior gastança foi feita na China. Quase 2 milhões de reais em 5 dias. A viagem de Lula para acompanhar a cerimônia de coroação do rei Charles III custou 1,5 milhão de reais. Em Portugal, foi gasto 1 milhão e na Espanha, mais de 800 mil reais. E para começar nossa rodada de análise e comentários hoje, quero dar as boas-vindas à nossa musa Ana Paula Henkel, que estava de férias. Seja bem-vinda de volta, Ana. Boa noite, Paula. Muito bom estar de volta. Férias mais ou menos, né? Eu estou exausta, então estou precisando das férias, que as férias elas foram muito trabalho, né, em Londres. Depois vou dar com exclusividade para vocês tudo que aconteceu lá, mas o que eu posso resumir é que Flávio Dino e Alexandre de Moraes estão muito famosos internacionalmente, inclusive no Parlamento Britânico. Membros do Parlamento Britânico já estão aí sabendo o que Alexandre de Moraes anda cometendo, as atrocidades e inconstitucionalidades da Suprema Corte no Brasil e do nosso ministro comunista. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos Silvio Navarro, Paulo Martins, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Muito bom estar de volta. Olha, Paula, é a turma, o governo dos deslumbrados, né? Deslumbrados. A Janja aí com o Janja Tour fazendo fotos oficiais e imagens aéreas com drones e não apresenta absolutamente como papel de uma boa primeira-dama nenhum projeto social relevante, não discute nenhuma proposta de projetos sociais que ela possa ter visto em outros países, mas eu duvido até que ela tenha interesse de perguntar o que acontece nos outros países, programas importantes para crianças, para jovens, para deficientes, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tinha, né, vários programas muito específicos para pessoas deficientes, com deficiência física, deficiência visual, auditiva, enfim, aquela boa primeira-dama que nós tínhamos, muito preocupada com o social, essa já não é mais a personalidade, o perfil, não é mais o perfil desta primeira-dama. A viagem da China, por exemplo, não custa a gente lembrar que aquela carreta furacão levou também ali, né, com o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, o Stedley, o líder do movimento MST, líder de uma organização criminosa, de um movimento terrorista, sendo bancado com o suado dinheiro do pagador de impostos. Antes fosse apenas o governo dos deslumbrados, mas é também o governo dos criminosos. Silvio Navarro, muito boa noite. 7,5 milhões só em hospedagem. Silvio, isso que não foi computada agora a última passagem do presidente Lula e, claro, da primeira-dama, a Itália e a França. Boa noite, Silvio. O problema é que o dinheiro é nosso, né? O problema é que o dinheiro é de quem paga impostos. Nós estamos bancando o presidente e a primeira-dama viajando pelo mundo. Boa noite, Paula. Ana Paula Henkel, bom tê-la de volta. Paulo Eduardo Martins, meu amigo, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Eu sempre gosto de repetir que o presidente Lula, quando chegou ao poder pela terceira vez, assumiu seu terceiro mandato, ele já sentou na cadeira como o presidente que mais viajou na história. Eram 139 viagens. A gente sabe que essas viagens incluem vários destinos, muitas vezes. Ele já havia estado em 80 países, mais Antártida, Guiana Francesa e o que ele chamava de Palestina. Pois bem, agora já são 146 mais os futuros destinos, isso contando até a viagem até a Itália e ao Vaticano, porque a única explicação, aliás, para aquela viagem à Itália era porque a primeira-dama deve ter dito: eu ainda não tenho uma foto com o Papa Lula. E ele deu um jeito de incluir no roteiro. Paula, a passagem por Londres, por exemplo, você citou a coroação do rei Charles III, ela é simbólica. Por que se hospedar naquele hotel, o mais caro da Europa, 57 quartos para uma comitiva de 80 pessoas?
Tá mais do que claro, tá na cara de que isso é esbanjar o dinheiro do povo, de que isso é fazer mau uso de dinheiro público. A consequência disso é que pega muito mal. Nós exibimos aqui, ao longo da viagem dele, por exemplo, para Portugal e Espanha, imagens da TV portuguesa, e a apresentadora do telejornal se espantava. Ela dizia 22 carros numa comitiva para escoltar o Lula. Parecia aquelas carreatas de eleição municipal em cidades do interior, mas por que 22 carros para escoltar o presidente brasileiro, sendo que nenhum outro chefe de Estado, quando vem a Lisboa, é acompanhado de uma comitiva desse tamanho, de um aparato de segurança tão grande, 2 aviões. O presidente desembarca, Janja sempre à frente, ela faz questão de descer na frente do presidente para ser recebida pelo chefe de Estado ou o representante do Estado que está lá embaixo, aguardando a descida do avião. E ele leva 2 aviões. É preciso tudo isso? Isso custa muito caro. E o Brasil vive um momento econômico em que requer determinada cautela, porque é um governo que não tem planejamento nenhum, um governo que o brasileiro vislumbra algumas nuvens no horizonte, teme, inclusive, isso, não é para sair gastando do jeito que está gastando. Para finalizar, Paula, o pior de tudo é a consequência dos discursos, das falas desastrosas no exterior. E isso não para, não adianta, por exemplo, alguns jornais revelarem a decepção, porque o mundo está acordando com a decepção que é o Lula. Nós noticiamos aqui na semana passada 2 jornais franceses, não foi isso? O Libération e o Le Monde, mas também o Financial Times chamou a atenção. Não adianta, porque eles continuam. O Celso Amorim hoje, durante a recepção ao presidente argentino, é um dos temas da nossa pauta, ele fez questão de dar declaração sobre a Rússia e dizer que o mundo quer a Rússia fragilizada, ora bolas. Então, veja, quando o assessor do presidente fala esse tipo de bobagem e ele replica no exterior, e a gente sabe bem a lista para eu não me alongar aqui, o desastre diplomático é muito pior, né? Paulo Eduardo Martins, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez denunciando a gastança desse governo. O Silvio destacou os 57 quartos em Londres, ao custo aí de mais de R$1.300.000. E a China foi a campeã, recorde, né? Só em hospedagem, Paulo, quase R$2 milhões gastos pelo governo Lula. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda de volta. Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, há governantes que tratam o dinheiro público como algo realmente público e procuram economizá-lo, ser austeros no uso dele, para passar uma mensagem de cuidado com a coisa para a população. Há outros que utilizam-se do dinheiro público como se dele fosse e esbanjam esse dinheiro como um exercício de poder, como uma forma de demonstrar o seu poder, uma forma de dizer que está acima de tudo, que não se preocupa com nada e que tem condições de ir além do que você possa imaginar. É assim o Lula hoje, é assim, era assim Gaddafi, essas e algumas autocracias que precisavam passar essa mensagem. Putin é assim. O Lula segue esse modelo hoje. Ele adoraria ter um barco gigantesco, essas coisas todas que dariam aí mais diversão ao pessoal da Janja Tour, que se diverte com tudo isso num deslumbre e não se preocupa em nenhum momento com mensagem negativa para uma população que exige alguma austeridade, porque esses são considerados fascistas, liberais, irresponsáveis, coisas assim, gente absolutamente desprezível. A estrutura de poder deles não é abalada por essa crítica. É assim que eles veem. Acho um engano, mas é assim que eles veem. Por isso que se preocupam mais com o símbolo do que com a conta. E vão continuar a fazer. É a ideia do povo que tem que financiar o seu líder que o conduz ao paraíso e que ele é merecedor disso. Não há problema nesse sentido. Então, por mais que as embaixadas brasileiras sejam conhecidas como instalações riquíssimas e que possam hospedar os seus governantes, o Lula vai ao lado da embaixada e se hospeda nos hotéis mais caros de Londres, também exatamente para gerar o fato
e não desaparecer diante da coroação do rei. Ele estava tentando concorrer com o rei Charles, gastando o nosso dinheiro. Não há problema nenhum para isso, para o Lula com isso. Agora, eu chamo a atenção para uma outra coisa. São 7 milhões de hospedagens e tal. Ele já é o presidente que mais viajou, como o Silvio lembrou. O Lula, se ficasse no Brasil, o pessoal está cobrando que ele fique no Brasil, mas se ele ficasse no Brasil, ele seria muito importante para que o PT pudesse, talvez, implementar a sua agenda. E a agenda do PT e do Lula é um negócio horroroso. É reestatização da Eletrobras, é colocar o Guido Mantega na Vale do Rio Doce, é aprovar o PL das fake news, é destruir e derrubar o Roberto Campos Neto para fazer o Banco Central imprimir moeda, dentre outras aberrações. Portanto, sai barato manter o Lula fora do Brasil. É ruim, dói um pouquinho, mas pense no que ele poderia fazer aqui. Portanto, sai barato. Por mim, o Lula fica o ano inteiro fora. Eu aceito pagar essa conta, porque a outra conta com ele aqui dentro vai ficar ainda maior. Augusto Nunes, muito boa noite. Então, Lula já realizou 12 viagens oficiais ao exterior neste terceiro mandato, que nós estamos pagando essa conta. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Paulo Eduardo Martins, meu amigo, Silvio, meu irmão. Bem-vinda de volta, Ana querida. Sentíamos saudade de você. E boa noite a você que nos acompanha. A Janja Tour está exagerando, né? Está exagerando. É uma afronta ao brasileiro que enfrenta problemas sérios. O próprio Lula diz que o Bolsonaro deixou milhões de pobres que não existiam no governo dele, por aí. Ele diz que precisava de dinheiro para assumir já com alguma coisa em caixa, porque as finanças estavam arrasadas. E dá esse exemplo, que é afrontoso. É afrontoso. Ninguém, é coisa de caipira ou de nobre arruinado de novela, né? Que aparece com o fraque puído nos fundilhos. Hein? Fica circulando pelo mundo como se tivesse dinheiro, o dinheiro que não tem. Que não tem. O Brasil é um país pobre e não se leva, mas nenhum presidente sai por aí arrastando comitivas. Comitiva para fazer o quê? Além de passear. O que o cara do MST, né, o chefe que vive do MST, vai fazer na China? Por que ele leva a primeira-dama para conhecer os países aí que ela gostaria de ver na lua de mel? O que eles fazem? Esse dinheiro é nosso. É nosso. Então está na hora do povo também começar a sair da ressaca compreensível, provocada aí pelo resultado da eleição. Está na hora de começar a se manifestar contra afrontas sucessivas que ocorrem no Brasil, e essa é uma delas. Há um governo a ser combatido. Então é hora de retomar a luta, e os milhões que votaram contra o Lula, está na hora de manifestar esse descontentamento, para ser brando. Sabe, é uma atrás da outra. Nenhum presidente teria coragem de fazer isso se não contasse com a abulia dos adversários. E no Congresso que a gente vê gente eleita com o prestígio, com a força eleitoral do Bolsonaro, votando, aprovando a ida do advogado do Lula para o STF. Oposição se faz quando se está em minoria também. Essa é a hora de aparecer a oposição. E isso que o Lula está fazendo é o gesto de quem confia na resistência infinita do povo brasileiro a atitudes que não podem ser toleradas, porque, repito, que o Silvio lembrou aqui oportunamente, o dinheiro é nosso, ele vai gastar o nosso dinheiro até quando? Enquanto diz que a classe média brasileira deveria parar de ter 2 televisores em casa porque um basta.